início ao segundo dia deste Madeira, a Cimeira das Regiões da Saúde, um projeto que vai na terceira edição da responsabilidade do Governo Regional através da Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil e com o Hospital do Futuro e o seu facilitador, Paulo Nobreu, temos a possibilidade da concretização deste evento. Temos mais um dos temas atuais nos sistemas de saúde da Bacarronésia, que é os novos modelos assistenciais que saúde vamos ter no futuro e que modelos poderemos implementar para continuar a fazer mais e melhor e para continuar a ter mais eficiência e menos custos, mantendo a mesma segurança e a mesma qualidade da prestação. Nesse sentido, nós temos um tema muito importante, que são os centros de responsabilidade integrada e cuidados baseados em valor e depois também a continuação dos cuidados, a saúde e a segurança social. Convidamos para este painel o Dr. José Mendes do CESAD, o Dr. Luís Pisco da ARS Lisboa e Valdoteja, a Dr. Rosa de Matos, por a experiência de todos eles no Serviço Nacional de Saúde nos últimos anos, tendo cargos de alguma responsabilidade e para o qual contribuíram, portanto, para aquilo que tem sido a evolução do Serviço Nacional de Saúde do nosso país e também os contributos que têm sido possível dar para o desenvolvimento dos serviços regionais de saúde das regiões autónomas. Julgo que o tema é extremamente interessante e acho que podemos aprender. Ontem o dia foi muito proveitoso em termos dos temas que foram falados e da responsabilidade de colegas e de profissionais já com reconhecimento científico nas várias áreas e naturalmente estamos também muito ansiosos para o desenvolvimento dos temas deste segundo dia da Cimeira das Regiões da Saúde e quero mais uma vez agradecer a participação de todos os que estão aqui na sala. Em termos presenciais, esta Cimeira, embora tenha um modelo mais profissionais em termos presenciais e naturalmente vamos então assistir a apresentação dos nossos convidados. Dou também os bons dias ao Luís Góes Pinheiro, dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, ao Miguel Amador, do Weight Health, e à Maria João Jacinto, diretora executiva do Patient Innovation. Julgo que todos eles vão trazer contributos muito valiosos. Não posso deixar também de referir a presença do Carlos Alberto Silva aqui na sala, que também nos irá, de facto, falar da sua experiência e ainda do professor António Taveira Gomes, presidente da Unidade de Marinhos, com os quais nos liga laços de amizade e de compromissos científicos na área da resposta a situações de exceção, como foi o curso do MRMI na Unidade Local de Matosinhos em 2019. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos e passo a palavra ao nosso facilitador, o Dr. João Paulo Nunes Abreu, para dar início a esta mesa, a sessão número 4 dos assistenciais e a saúde do futuro. Muito obrigado. Muito obrigada pelas suas palavras de boas-vindas, Dr. Pedro Ramos. Acaba por se lançar aqui a sessão 4. Esta é uma sessão que vai gerar muita expectativa do ponto de vista daquilo que é uma visão de futuro para a saúde e modelos assistenciais. Neste contexto, pedir aos co-chairs desta sessão 4 que fizessem umas breves palavras de enquadramento. Eu, se não me falha de programa, tomaria a primeira palavra José Mendes Ribeiro, certo? Seria a primeira tomada a palavra. Depois o Dr. Luís Pisco e por último a doutora Rosa de Matos. Então, digamos aqui um momento para criar o enquadramento da sessão 4 e depois será precedida pelas palestras de abertura. Muito bom dia a todos. É com muito prazer que estamos cá. E queria saudar em primeiro lugar o Sr. Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, o Dr. Pedro Ramos, e também toda a sua equipa. Agradecer a forma como temos sido recebidos e envolvidos em todo o desenvolvimento deste programa. E vou ser muito sintético, foi aquilo também que me pediram, para tentar enquadrar este tema tão importante do futuro. E justamente Portugal está num momento de grande viragem, temos oportunidades de facto de aproveitar, fazer investimentos e continuar a senda da inovação. A inovação dos últimos anos em 3 domínios
têm moldado o nosso sistema de saúde, a inovação social que conferiu à saúde esta importância e a respeitabilidade de um estatuto de direito civilizacional, e vemos, infelizmente, todos os dias como isso não acontece em todo o mundo. Depois, a inovação terapêutica, que tem sido responsável por boa parte do sucesso no tratamento da doença, e a inovação tecnológica, que é talvez neste momento o desafio prioritário para o nosso país. Temos avançado muito nos últimos anos ao nível do diagnóstico, ao nível até da robotização da cirurgia. Ontem tivemos a conversar sobre isso. A verdade é que há aqui um espaço agora na área digital que devemos aproveitar em benefício dos nossos profissionais, dos nossos pacientes, da população. E, portanto, há, digamos, 3 tendências que eu identifico que serão aqui bastante motor da mudança. A primeira coisa é que o modelo de prestação de cuidados tenderá a ser híbrido. Portanto, há aqui uns fãs do online. O online não vai resolver tudo, mas temos de tirar o máximo partido da tecnologia disponível e focarmos neste modelo híbrido que tem muitas oportunidades de identificar melhorias no acesso, melhorias em várias formas, em vários processos, digamos, do nosso dia-a-dia ao nível de cuidados primários ou dos hospitais e, portanto, com isso, podermos, de facto, prestar o melhor serviço. E, portanto, a primeira tendência fundamental é esta: o modelo vai ser híbrido, um modelo de prestação de cuidados, crescentemente híbrido. O segundo aspecto prende-se com identificar todas as oportunidades que podemos digitalizar e caminhar, digamos, no sentido daquilo que chamamos a transição digital, porque a transformação digital é, de facto, um meio, não é um fim. O fim é conseguir incorporar cada vez mais algumas atividades, alguns processos no plano digital. E o terceiro aspecto, que é inevitável e por todo o mundo se assiste, é o hospital estar a deslocar-se para casa. Eu diria que não é apenas o hospital, são os cuidados que estão a deslocar-se para casa. Um estudo recente que tive acesso identifica que em 2025, portanto dentro de 3 anos, se prevê nos Estados Unidos da América terem uma cota de mercado de cerca de 25% do total dos cuidados a serem levados à casa das pessoas. Por todas as razões que as pessoas que trabalham na saúde, que aqui estão, conhecem, uma vez que isso, na prática, traz um nível de conforto, um nível de conveniência muitíssimo grande para as pessoas, traz também, digamos, uma diminuição de riscos e aumento de segurança e, inclusive, permite uma resposta, muitas vezes, mais eficaz do que aquela que está baseada, digamos, na ida e vinda das pessoas aos locais da prestação de cuidados. Portanto, as consequências desta mudança vão ou provocar que todos nós olhemos para as nossas organizações e tentemos identificar ao longo de toda a prestação, a cadeia de prestação de cuidados, a cadeia de dor, como quiser, identificarmos todas as oportunidades de procurar, de facto, digitalizar e criar processos mais ágeis de interação com as pessoas. Mas atenção, é a altura definitivamente de olharmos para o sistema com os olhos do paciente. O nosso sistema tem muitas atividades que ainda não olha com a importância centrada naquilo que é o interesse do paciente. E esta oportunidade da digitalização, do mundo, do acesso para agilizar
é que os nossos processos permitirão introduzir esse tema fundamental de olhar o sistema pelos olhos dos clientes, digamos assim. Depois, ao nível daquilo que são a vida, por exemplo, ao nível de uma unidade hospitalar, podemos identificar muitas oportunidades de antecipar algumas atividades que não precisam de ser feitas presencialmente. Desde a preparação das consultas de anestesiologia, no caso das cirurgias, desde o seguimento de um doente que vai à urgência e vai medicado para casa e precisa de, digamos, eventualmente ter um contacto posterior com o sistema, garantirmos que elevamos o nosso nível de qualidade e fazermos o seguimento desses doentes. Portanto, isto passar a ser uma prática de rotina e não esta dificuldade que depois as pessoas com dúvidas de medicação, com dúvidas do seu estado ou não a melhorar, não têm forma de contactar com o prestador e, portanto, era fundamental agilizarmos esses processos. E depois ter em consideração que a demora média do internamento é o grande indicador que pode provocar e melhorar a eficiência. E, por isso, a digitalização dos processos de prestação de cuidados vai permitir que olhemos para esta componente, digamos, da atividade mais pesada hospitalar e, com isso, ter um suplemento de eficiência nas nossas operações do dia-a-dia. Os tempos que aí vêm não vão ser fáceis. A nossa cadeia de abastecimento mundial está a passar um período de stress enorme. A inflação está a disparar em todo o mundo. Ainda não mal saímos deste susto de uma enorme pandemia e estamos agora numa coisa que não julgávamos possível no século XXI, estar a assistir a uma guerra em direto sem poder fazer muito, e tudo isto vai criar um ambiente de grande pressão sobre o nosso país, especialmente uma vez que vamos ter o custo dos juros maior, e vamos com certeza ter mais dificuldades orçamentais também decorrentes disso e da inflação e da pressão dos preços na procura. Portanto, julgo que é um excelente momento para olharmos a sério para esta oportunidade da transformação digital das nossas organizações e olhar de A a Z todas as oportunidades de melhorarmos. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Mendes Ribeiro. Muito obrigada. Passaria então a palavra ao Dr. Luís Pisco, também pedindo o enquadramento desta sessão 4. Muito bom dia a todas e a todos. Quero, enfim, todos que estão presentes no Funchal, quero todos aqueles que nos acompanham à distância, cumprimentar, obviamente, o nosso anfitrião, o Dr. Pedro Ramos, e agradecer toda a gentileza com que sempre nos recebe. Cumprimentar também o Dr. Paulo Nunes Abreu, enfim, o grande responsável por estas sessões e por esta nossa presença aqui, e obviamente os meus colegas de painel, a doutora Rosa Valente Matos e o Dr. José Mendes Ribeiro. É um gosto e um prazer estar convosco. Enfim, o tema é de facto extraordinariamente aliciante, novos modelos assistenciais à saúde do futuro, e eu ia puxar um pouco a brasa para o lado dos cuidados de saúde primários. Vai-se aqui falar dos CRIs, vai-se com certeza falar de outras áreas, mas recentemente a Organização Mundial de Saúde, quando estabeleceu o seu Programa de Ação Europeu de Trabalho 2020-2025, tinha dois aspectos que me parecem extraordinariamente interessantes. Um era uma aposta em comportamentos mais saudáveis e o segundo é como é que íamos conseguir garantir uma vida saudável e bem-estar para todas as idades. Como todos sabemos, nós ganhamos uma primeira batalha que foi a da longevidade. Nós, de facto, hoje, os portugueses nunca viveram tantos anos como atualmente. Chegamos, enfim, a equiparar-nos a países nórdicos que nunca julgamos que lá chegássemos. Mas temos uma segunda batalha pela frente, que é usar a vida saudável que conseguimos ter depois de 35 anos. E, portanto, há aqui
muito trabalho a fazer nesta área da promoção da saúde e também como organizar os cuidados de saúde primários para ir de encontro àquilo que são as necessidades das pessoas neste século XXI. Uma população envelhecida, polimedicada, em que a complexidade dos doentes cresceu enormemente para além da quantidade e, portanto, os doentes que nos aparecem hoje nos cuidados primários, mas também nos hospitais, seja nas urgências, seja nas enfermarias, são doentes cada vez mais complexos e, portanto, requerem uma maior atenção da nossa parte. O Dr. Mendes Ribeiro, aqui, obviamente, uma boa introdução de aspectos importantes, mas eu salientaria três aspectos que me parecem determinantes para o futuro da saúde do nosso país. O primeiro é, de facto, o acesso. Não há cuidados de saúde primários sem fácil acesso às equipas de saúde da família e, portanto, este vai ser algo sobre o qual vamos ter que trabalhar muito e melhorar esse acesso. O segundo é a doença aguda. Ainda hoje as notícias vão no sentido que os hospitais, de facto, estão com dificuldade em lidar com os doentes nas urgências e muitas dessas situações não são urgências, são situações de doença aguda que terão que ser vistas nos cuidados de saúde primários e, portanto, é uma área que temos que pensar em termos de futuro. E, por último, obviamente, a questão da eficiência. Nós não somos um país rico, enfim, o enquadramento económico já foi feito pelo Dr. Mendes Ribeiro, mas a eficiência é a dimensão da qualidade dos nossos dias. É conseguirmos resolver os problemas das pessoas utilizando os menores recursos disponíveis, sejam eles humanos, financeiros, o que quisermos. E, portanto, era um pouco esta expectativa que possamos abordar alguns destes temas, porque serão absolutamente determinantes em tempos futuros. Formação muito. Temos preletores de enorme qualidade e, portanto, eu não me atrevo a consumir mais tempo, porque estaremos todos à espera de ouvir o que os nossos preletores têm para dizer. Muito obrigado. Muito obrigada, Luís Pisco, muito honrado com a sua presença aqui nesta Cimeira das Regiões de Saúde, representando a maior região em termos populacionais, se não me falha os dados, a RS Lisboa-Val do Tejo, e a sua enorme complexidade. Passaria então a palavra à doutora Rosalente Matos, que é também uma pessoa que tem uma experiência muito profunda no âmbito das regiões de saúde, como presidente da ARS Alentejo durante muito tempo, onde a conheci, e também depois exercendo funções como secretária de Estado, teve aí esta visão macro e atualmente preside ao Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, um hospital que me liga muito porque era onde estava, onde o meu pai exerceu também as mesmas funções. Doutora Rosa, uma pena não estar aqui connosco, passo-lhe a palavra. Muito obrigada, bom dia a todos. Quero começar por agradecer mais uma vez este convite para participar da sessão, que é extremamente importante, que é os novos modelos assistenciais e a saúde do futuro, que não podia estar mais atual. Cumprimentar e muito especialmente o Dr. Pedro Ramos e saudá-lo por mais esta iniciativa e obviamente o Dr. Paulo Nunes de Abreu, meu amigo da longa data, muito obrigada por mais uma vez partilharmos aqui alguns dos nossos saberes e dos nossos conhecimentos. Cumprimentar os meus colegas de sessão, o Dr. José Mendes Ribeiro e o meu amigo Dr. Luís Pisco, que neste momento é o presidente da ARS Lisboa-Val do Tejo, que sabe que tem em mim uma pessoa que gosta muito daquilo que se faz e se deve efetivamente ainda implementar mais nas ARS, nas regiões de saúde, como podemos chamar, cada vez terão um papel mais importante naquilo que é esta mudança dos sistemas de saúde. Eu vou fazer uma abordagem muito rápida, porque muito já aqui foi dito, tanto pelo Dr. José Mendes Ribeiro como pelo Dr. Luís Pisco. Portanto, os sistemas de saúde dos países desenvolvidos, isto é de conhecimento de todos, enfrentam efetivamente desafios extremamente complexos, essencialmente relacionados com o crescimento sustentado das necessidades de saúde da população, fruto da evolução demográfica, social e cultural, o envelhecimento acelerado da população e o aumento progressivo das doenças crónicas. Portanto, são duas das consequências mais visíveis destas tendências, às quais se juntam
as expectativas e exigências cada vez maiores por parte dos cidadãos. Os cidadãos são cada vez mais exigentes e cada vez mais participativos naquilo que é os seus cuidados de saúde. E são de forma, efetivamente, legítima. Portanto, e esse contexto é que se pretende assegurar os cuidados de saúde cada vez com mais qualidade e bem-estar, portanto, ao longo do seu percurso de vida. As pessoas vivem mais, mas querem também que esse viver mais traga mais qualidade de vida e mais bem-estar. Por outro lado, o crescimento económico destes países, no quais efetivamente se inclui Portugal, tem sido bastante moderado e muito mais moderado com o aumento efetivo da procura de cuidados. E aqui também já foi dito, tanto pelo Dr. Mendes Ribeiro como pelo Dr. Luís Pisco, esta dificuldade que é e que os países têm em serem, nesta área, cada vez mais eficientes e de capacidade de cobertura, porque os cuidados são cada vez mais. E todas estas crises, não só o Covid-19, como agora esta guerra que nenhum de nós queria, obriga aqui a dificuldades acrescidas. Isto leva-nos efetivamente a uma discussão permanente sobre como a utilização e como devemos utilizar de uma rigorosa responsável os recursos que estão disponíveis no setor da saúde. E esta realidade exige a alteração dos tradicionais padrões de prestação de cuidados de saúde. Essencialmente, temos que nos voltar, e isso eu diria que é quase um chavão, mas que é uma realidade, que é para a promoção da saúde. O Dr. Pisco falou nos cuidados de saúde primários e antes até dos cuidados de saúde primários temos que envolver toda a comunidade. A promoção da saúde, a prevenção da doença, o diagnóstico precoce, o trabalho em equipe, porque nós sabemos que aí está o grande peso. Se conseguirmos efetivamente termos uma população mais saudável, teremos depois menos tratamento, menos custos relativamente ao seu tratamento. Portanto, temos que apostar cada vez mais na promoção da saúde, na prevenção da doença e no diagnóstico precoce. E também, como já aqui foi referido, com uma forte aposta na desinstitucionalização e na ambulatorização das respostas e no reforço cada vez maior da integração de cuidados. E na continuidade de cuidados e na aceleração do processo de transformação digital. Portanto, eu diria que aqui temos desinstitucionalizar, ambulatorizar e o reforço na transformação digital da saúde. Aprofundar este processo implica desenvolver novos modelos organizacionais e daí novos modelos organizacionais, também novos modelos de gestão, e eu aí incluiria efetivamente, da qual vamos falar aqui um bocadinho, que é os centros de responsabilidade integrados, incluiria a hospitalização domiciliária, que neste momento, e com muito orgulho, digo que está em aceleração no nosso país, e isso, de certa maneira, orgulha-me, porque enquanto Secretário de Estado foi uma das coisas que eu fiz e que trabalhei com a minha equipa, e neste momento é um orgulho olhar para o país e perceber que as pessoas estão a apostar e que há bocadinho o Dr. Mendes Ribeiro falava nisso. Os Estados Unidos surgiu na década de 40, portanto nós temos 3, 4 anos de hospitalização domiciliária, mas nos Estados Unidos é uma realidade. Os nossos vizinhos espanhóis já há vários hospitais em casa, ou seja, muitas camas, só penso que a Catalunha tem cerca de 200 ou 300 camas em casa, portanto isto é uma realidade cada vez maior. E depois toda a área da telemonitorização, que temos que cada vez mais apostar e manter o doente no seu ambiente em casa, porque, como foi dito e é reconhecido a nível internacional, faz parte do seu processo de cura mais acelerado, estar no seu ambiente, poder estar na sua casa com o seu pijama, com as suas plantas ou com os seus animais e com a sua família, é realmente isso está mais que demonstrado. Portanto, cada vez mais temos que procurar estes modelos e eu penso que vamos ter a oportunidade durante o resto da sessão de falar deles e de os aprofundar, porque eu apostaria exatamente nestas 3 vertentes, que além daquilo que já falei na área da prevenção e da promoção e do envolvimento das autarquias, da comunidade, das próprias pessoas, do próprio utente, depois passaria para os cuidados de saúde primários, obviamente, numa
visão mais global e integradora, porque cada vez mais tem que haver esta visão integral daquilo que é a prestação de cuidados à pessoa, não termos os cuidados primários por um lado, os hospitais por outro, os cuidados continuados por outro. Tem que haver aqui um trabalho de reorganização. Isso é possível fazer, e há vários exemplos já de que isso é possível, e o doente, e tem grandes mais-valias para os doentes e para os profissionais. Nós temos aqui, e isto é um grande desafio, como efetivamente envolver cada vez mais os profissionais, porque nós temos um grave problema de recursos, e eu gostaria de deixar isso bem claro. Não temos muitos instrumentos de gestão de recursos humanos, portanto nós temos uma administração pública um bocadinho antiga, eu diria mesmo esclerosada, que não nos permite aqui ter modelos, e os CRIs surgem como uma esperança, mas uma esperança um bocadinho limitada, porque ainda tem que trabalhar muito para que os centros de responsabilidade integrados possam efetivamente responder a essa necessidade, e eu falo aqui no modelo de financiamento dos próprios centros de responsabilidade integrados, que nunca foi trabalhado e que é necessário urgentemente fazê-lo, para que eles efetivamente constituam uma mudança efetiva. Portanto, mas eu deixaria depois para falarmos um bocadinho melhor na sessão sobre os centros de responsabilidade integrados. Ficariam por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu acho que estamos a iniciar